Boa noite. A gente vai falar um pouco das alterações cardiovasculares durante a gravidez. O sistema cardiovascular, o sistema circulatório, é composto por uma rede de tubos de vários tipos e calibres que se comunicam por todas as partes do corpo. Na gestação, o coração e os grandes vasos sofrem adaptações. O miocárdio aumenta seu poder de contração e fica hiperatrofiado. O volume diastólico aumenta e as dimensões de ambos os ventrículos do coração aumentam nos últimos 2 trimestres. A dimensão do átrio esquerdo aumenta paralelamente ao volume, que é o volume de sangue no interior do vaso, desde a primeira semana até atingir seu máximo nas 30 semanas. Essas alterações dependem de vários fatores, como o tamanho da mulher, o número de gestações, o número de partos anteriores e se ela teve uma gestação única ou germelar. A volemia ela tem um aumento proporcional ao débito cardíaco, porém nisso, o aumento do volume do plasma, que é de aproximadamente 50%, ele vai ser maior do que a massa eritrocítica, que é de 25% aproximadamente. O volume sanguíneo ele aumenta consideravelmente durante a gravidez, e nisso ele pode aumentar de 40% até 50%, isso se ele for comparado ao período não gravídico. Esse aumento ele é necessário e importante. Por quê? Ele promove a hidratação dos tecidos, tanto do feto quanto da mãe. E também ele ajuda a suprir o fluxo sanguíneo e a perfundir o útero durante o crescimento. Ele também promove uma reserva que pode compensar futuras e possíveis percas durante o parto. Esse aumento ele é estimulado pelo estrogênio e mediado pelo sistema renino-aldosterona, que leva a uma ligeira retenção de sódio e água. Bom, essa hipervolemia faz com que haja um aumento no débito cardíaco, que vai ocorrer no terceiro trimestre de gravidez. Junto com esse débito cardíaco, ocorre também o aumento de temperatura corporal. Por que essa temperatura aumenta? Porque, por causa do débito cardíaco aumentado, alguns órgãos eles vão ter um aporte maior sanguíneo. Então, por isso que vai haver esse aumento. Além disso, tem a questão também dos hormônios vasodilatadores, que são as prostaciclinas, junto com a ação da angiotensina 2. Com isso, vai induzir a um relaxamento maior periférico. Além disso, todo esse conjunto vai fazer com que haja um aumento da pressão arterial. No primeiro e no segundo trimestre, não. Até que vai haver uma queda ou então ela permanece. Mas a partir do terceiro trimestre, até o pós-parto, esse aumento de pressão arterial vai ser muito significativo. O uso de ferro na gestação é uma coisa essencial desde o início da gravidez, pois o ferro ele ajuda na síntese de hemoglobina, que é um meio de transporte de oxigênio e nutrientes para o embrião pela placenta. Porém, não são todas as mulheres que precisam do uso de ferro, pois o excesso de ferro no organismo ele pode acarretar a proliferação de bactérias malignas que pode acarretar uma incontinência intestinal na gestante. Portanto, é preciso de exames e diagnóstico para detectar se é necessário ou não o uso de ferro na gestação. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as manifestações clínicas e patológicas do sistema cardiovascular acometidas em mulheres durante a gestação. Essas manifestações elas podem surgir de forma variável, como de forma de varizes, de anemia, de edema e de trombose. As síndromes hipertensivas são consideradas uma das maiores complicações do ciclo gravídico puerperal, com alto risco de morbidade e mortalidade. Seu índice é de 6% até 30% nas gestantes. Para uma melhor compreensão, segundo Barracho 2007, temos uma divisão. A hipertensão
arterial sem proteinúria é quando a gestante ela é avaliada em repouso e sua pressão ela é de 140 por 90. Com isso é realizada uma coleta de urina e se o resultado não obter pelo menos uma cruz, a gestante é diagnosticada com hipertensão sem proteinúria. Também temos a hipertensão crônica, que é quando, a partir da 20ª semana, a gestante apresenta uma hipertensão de forma brusca, o valor exacerbado. Também temos a pré-eclâmpsia de forma leve e grave e a eclâmpsia. Eu vou falar sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma complicação potencialmente perigosa na gravidez. Ela é caracterizada por pressão arterial elevada e começa geralmente após a 20ª semana de gestação em mulheres com pressão arterial normal. Pode acarretar em complicações graves e até mesmo fatais, tanto para a criança como para o bebê. E às vezes não há sintomas, porém a pressão arterial elevada e a proteína na urina são as principais características. Também pode haver inchaço nas pernas e retenção de líquido. É possível controlar a pré-eclâmpsia com medicação oral ou intravenosa, até que o bebê esteja suficientemente maduro para a realização do parto. Já a eclâmpsia são convulsões que ocorrem em mulheres com pré-eclâmpsia e que não apresentam outra causa. São seguidos de agitação e perda de consciência e pode ser fatal se não for tratado imediatamente. O tratamento consiste no uso de medicamentos que podem tratar as convulsões e reduzir também a pressão arterial elevada. Também pode ser necessário adiantar o parto através do método da cesárea. A diminuição da resistência vascular. A diminuição da resistência vascular, ela também vai estar relacionada a fatores bioquímicos. E vai haver um predomínio do sistema vasodilatador, que vai ser por aumento das prostaciclinas, que vai ser produzida pelas paredes dos vasos sanguíneos. E vai ter uma ação vasoconstrutora, que vai ser tromboxano, que ele vai ser produzido pelas plaquetas. E além disso, os vasos maternos, eles tornam-se refratátorios aos efeitos vasoconstrutores, que vai ser da angiotensina 2, das catecolaminas e de outras substâncias vasopressoras também, o que vai causar diminuição vascular caracterizada na gestação. As alterações cardiovasculares no trabalho de parto, inicialmente com o débito cardíaco que eleva-se a cada contração uterina cerca de 500 ml, meio litro de sangue, sai do útero e cai na circulação sistêmica, retornando cada vez mais elevado no intervalo intercontrato, ou seja, entre as contrações. A dor e a ansiedade são fatores que aumentam o débito cardíaco adicionalmente com cerca de 50% a 60%. A pressão arterial sistólica eleva-se de 15 a 20 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica de 10 a 15 milímetros de mercúrio. A magnitude dessas alterações depende da intensidade da contração e está relacionado com a ansiedade, com a dor e com a posição da parturiente. Bom, no pós-parto imediato ocorre um aumento da pressão arterial devido ao desprendimento da placenta, que aumenta a resistência vascular. Ao mesmo tempo, há um aumento do retorno venoso causado pela descompressão da veia cava inferior e aumentando a volemia pela passagem do sangue represado no útero para a circulação sistêmica. A requisição do sistema cardiovascular atinge o platô por volta da 32ª semana de gestação e cresce inesperadamente no momento de parto e mais ainda no pós-parto imediato, para se ter um conhecimento das alterações hemodinâmicas da gestação, dos momentos de maior requisição do sistema cardiovascular. É importante que haja uma rotina de vigilância para os pacientes gestantes com doenças cardiovasculares. Por fim, é de extrema importância tais conhecimentos para que toda a equipe multiprofissional possa monitorar e intervir quando necessário sobre tais alterações parametrais, para garantir um crescimento saudável ao bebê e a integridade da saúde da gestante. Vale ressaltar que, além dos aspectos biológicos, há a necessidade de se observar e cuidar também do contexto psicossocial,
no qual a gestante está inserida. Essa é a nossa apresentação e até mais, pessoal.